Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Com muita alegria que estamos aqui no 106º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, e daremos prosseguimento à leitura dos Salmos, né? Estamos aqui agora numa batida do livro de Salmos, já passamos até mesmo historicamente pela morte do rei Davi, né? Ele já deixa ali o seu filho Salomão ali no trono, já dá as últimas instruções para ele, né? Apenas para contextualizar aqui, então, muitos salmos foram lidos lá durante o contexto da vida de Davi, em várias situações ali da sua vida, né, e temos vários salmos que não estão necessariamente ligados a esses acontecimentos, então todos esses salmos estão sendo lidos a posteriori, ali a morte do rei Davi. E agora nós vamos ler, né, na leitura de hoje, os salmos 19, 20, 21 e 22. Tá bom? Então vamos orar? Vamos pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra, mas antes, não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, ative as notificações, já deixa aqui o seu like se você acha que a palavra de Deus ela é importante para a vida das pessoas. Faça isso agora, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você puder. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor sonde nossa mente e coração. Que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre nós, nos ajuda, Senhor, nesse trajeto de conhecimento da Tua palavra. Sustenta, Senhor, a nossa vida, segura em nossas mãos. Nos abençoa, nós oramos, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém? Seguindo para a leitura, Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro muito fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me não são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não, assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Louvado seja Deus. Então, nós vamos aqui, começamos com a criação. Então, quando olhamos para a criação, nós lemos no salmo anterior, na leitura de ontem, nós vemos que o Nécio, ele diz não a Deus. E aqui nós vemos que a manifestação da glória de Deus, ela se dá também naquilo que Deus criou, nos céus, no firmamento, as obras da mão do Senhor, toda a criação humana, né? O homem como sendo ali um fator preponderante, uma das coisas é, 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 mais maravilhosas feitas pela mão de Deus, a natureza, né? As árvores, os mares, os rios, enfim, tudo aquilo que foi criado por Deus revela a sua glória, anuncia a obra das suas mãos. E aí ele vem, passa também pela palavra de Deus. Então nós sempre vamos reforçar isso aqui. A lei do Senhor é perfeita. Ela refrigera a alma, né? Os estatutos do Senhor, os mandamentos do Senhor que são puros, que iluminam os olhos, que faz com que nós vejamos aquilo que é puro. Por quê? Porque é por causa da verdade. A palavra de Deus, ela aponta para a verdade de Deus.
E quando que nós vamos caminhar na verdade? A partir do momento que dedicamos a nossa vida, que lutamos a cada instante para podermos caminhar segundo a vontade de Deus revelada na sua palavra, naquilo que Deus nos deixou como ordenanças. Ele mesmo fala: "Quem é que pode entender os próprios erros?" Então, Senhor, retira de mim aqueles erros até que até mesmo ocultamente eu os trago comigo. Então, irmãos, o poder da palavra de Deus é esse. O poder da palavra de Deus para transformar, para operar, para transformar, para reverter quadros. Isso tudo mediante apenas a palavra de Deus. Então, Deus é maravilhoso. Então, nós temos ali a sua criação, nós temos ali a sua própria palavra. São excelentes, são maravilhosos. Então, ele faz essa comparação também da obra que o Senhor fez com as suas mãos e a sua própria palavra. Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei, quando clamarmos, louvado seja Deus. Aqui, o único ponto que eu gostaria de considerar é a menção do nome do Senhor. Então, o salmista aqui fala de carros, fala de cavalos, fala daquilo que é material, fala daquilo até mesmo que para a época poderia ser até uma tecnologia avançada, aqueles carros, né? Mas a nossa confiança, o nosso descanso, ele está no nome do Senhor. É a menção do nome do Senhor. Lembra da promessa que Jesus ele faz aos seus discípulos? Ele fala: "Em meu nome vocês curarão enfermidades. Em meu nome vocês vão libertar oprimidos. Em meu nome vocês vão operar maravilhas maiores do que as que eu mesmo operei." É no nome do Senhor. Porque o nome de Jesus ele tem poder. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus, o nome daquele que todo joelho há de se prostrar, toda língua há de confessar que somente ele, somente esse nome tem poder. Somente esse nome é salvador. Então é pelo nome do Senhor. É no nome dele. É esse nome que eu e você carregamos. É o nome que a igreja carrega. E por esse nome nós somos, não seremos. Nós somos. Nem fomos no passado, nós somos mais do que vencedores. É no nome de Jesus. Agora, é uma pena e é lamentável que muitos não têm ainda noção dessa responsabilidade que carrega. Carregar o nome de Jesus, carregar o evangelho de Jesus Cristo, carregar o nome do Senhor, carregar as suas promessas, carregar os seus estatutos, as suas ordenanças, aquilo que ele deixou como mandamentos na sua palavra, as orientações que Jesus ele nos deu. Isso é uma responsabilidade imensurável, irmãos. E nós não podemos vacilar com isso. Não podemos. Não podemos, porque nós estamos com Cristo. Ele também está conosco. Então, por que nós vamos temer, né? Por que vamos temer? Por que vamos ficar com medo? Por que vamos duvidar? Por que vamos nos enfraquecer? Se quem nos sustenta é esse nome poderoso de Jesus. Vamos lá, Salmo número 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendeste as súplicas dos seus lábios, pois o proveis das bênçãos de bondade.
Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe a deste. Mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. De honra e de majestade o revestiste, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. Tu o farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás a terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens, porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então, constantemente, Davi ele vai pontuar a questão da confiança. Confiar em Deus. E como é difícil confiar em Deus. Porque quando a gente fala de confiar, é confiar mesmo. Então, às vezes, a gente pode até falar, não, eu confio no Senhor. Mas aí lá no fundo está aquele medo, está aquele incômodo, aquela não confiança lá no fundo. Será que vai ser mesmo, Senhor? Será que o Senhor vai cuidar mesmo? Será que eu vou receber a vitória? Será que o Senhor vai me ajudar? Então, confiar, queridos, é aquela história, né? Quando nós confiamos algo a alguém, é para que a gente fique tranquilo. Eu estou confiado. Olha, eu deixei o meu carro com fulano, eu confio nele, o meu carro está confiado a ele. Eu sei que ele vai cuidar, eu sei que ele vai zelar, como se fosse dele. Da mesma forma, né, o nosso filho, né, ao deixarmos com uma avó, com uma tia, com alguém de extrema confiança, isso é para quê? Para que nós fiquemos tranquilos. E muitas das vezes nós fazemos isso com as pessoas, confiamos mais nas pessoas. Não, se está com aquela pessoa, eu posso confiar, eu posso ficar tranquilo. Mas, e às vezes nós falhamos nesse ponto com Deus. Quando nós não podemos fazer nada, quando nós olhamos impotentes, que nós falamos, é só Deus que pode, agora é só Deus. Mas, Senhor, eu confio em Ti. Mas aí é aquilo que eu sempre falo aqui. A intenção do coração é só Deus que conhece. Se confia mesmo, é só Deus que sabe. Será que eu confio mesmo? Você, meu irmão, minha irmã que está aí, passando pela luta, não é isso? Tá no vale, mas num vale profundo. Tá na prova. Às vezes o desemprego. E não aconteceu agora, talvez você esteja semanas, meses desempregado. Confia no Senhor. Não duvida em nenhum momento de que a tua vida está na mão dele. Você, meu irmão, minha irmã, que está enfermo, está passando por um momento de enfermidade. Às vezes uma enfermidade até muito difícil. Confia no Senhor. Confiar de que a tua vida está na mão dele, de que ele vai fazer o melhor, de que ele tem o melhor para nós, de que a nossa vida, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Isso é confiar. É o confiar, deixar com ele e descansar. Descansar de fato. Seu filho, sua filha talvez esteja num momento difícil, filhos jovens, adolescentes, rebeldes, que levantam voz, são desobedientes. É claro, tem que ter educação, a educação faz parte. E isso também é confiar em Deus, não é abrir a guarda, não é dar mole, não é tratar tadinho, tadinho, e ele sendo rebelde, não. Nós precisamos corrigi-los, precisamos exortá-los, porque é assim que Deus nos trata, porque isso faz bem para nós. A ordem, a correção. Os adolescentes, os jovens, eles clamam por isso, por correção. Eles precisam ser corrigidos, eles precisam ser exortados, às vezes até castigados, punidos de alguma forma. Não estou falando de
punição física, de tortura, nada disso. Nada disso. Então nós precisamos agir conforme a palavra nos ensina e confiar em Deus. Senhor, eu estou fazendo a minha parte e eu confio que o Senhor vai fazer a sua. O Senhor vai fazer a dele. Nós precisamos estar confiados nisso, irmãos. Isso é confiar. É você deixar na mão do outro, que no caso aqui é deixar na mão de Deus e descansar. Senhor, eu estou desempregado, mas eu confio em Ti. Eu estou mandando currículo, né? Se eu conseguir um dinheirinho de rescisão, ó, eu estou me qualificando, eu estou investindo esse dinheiro em mim, eu estou investindo para que eu possa ter outras oportunidades, mas eu confio no Senhor, eu estou fazendo a minha parte, mas eu confio no Senhor. Senhor, esse meu filho, essa minha filha, não, olha, que dificuldade, Senhor. Como ele está rebelde, como ele está respondão, né? Como está difícil. Mas, Senhor, eu não posso abrir mão. Eu preciso educá-lo, preciso castigá-lo, preciso puni-lo. Eu preciso fazer conforme a tua palavra nos orienta. Mas eu confio em ti. Eu estou fazendo o que eu posso. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor me orientou a fazer. E estou confiado no Senhor para eu descansar. Então, queridos, esse é o nosso papel. Essa confiança. E Davi fala isso constantemente. Olha, confia. Senhor, eu em ti confio. Eu confio no Senhor. Eles não vão prevalecer. Os meus inimigos não prevalecerão, Senhor, porque eu confio. O rei confia no Senhor, né? Então, nós precisamos abraçar isso e tomar isso. Senhor, eu confio em ti. Eu confio. Salmo 22. É o salmo de Jesus na cruz, né? É o salmo de Jesus na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois, nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Olha, Jesus, poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Jesus, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ela clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam, o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor,
e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá. Falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vemos aqui o ponto da profecia de Davi sobre a vida de Jesus nesse salmo. Deus meu, por que me desamparaste? As mesmas palavras de Jesus, né? Lançaram sortes, rasgaram ali as suas vestes. Não foi isso? O verso 18. Repartiram as vestes de Jesus, lançaram sortes ali sobre a sua túnica. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso 1000 anos antes de Jesus. Davi profetizava isso. Confiou no Senhor, não é? Realizou a vontade do Pai. Senhor, se possível, passa de mim, Pai. Passa de mim esse cálice. Passa. É difícil, mas ele confiou. Meu filho, você precisa ir. A minha vontade precisa prevalecer. Né? Então, é esse o sofrimento. E aqui, o ponto que eu queria falar rapidamente é sobre o sofrimento. Porque o que a gente vê muitas das vezes, em muitas teologias aí, teologia de prosperidade, agora as teologias coach, que querem tirar da vida do crente o sofrimento. Irmãos, Jesus nunca nos disse que nossa vida seria um mar de rosas. Se formos ver o povo de Israel, quantas dificuldades passaram, irmãos? Muita dificuldade. Para quê? Para que os fiéis eles fossem evidenciados. Porque sempre haverá o fiel. Não é isso? Paulo ele diz, porque por muitas provações nos convém entrar no reino dos céus. Então, Jesus ele foi o espelho disso. A nossa vida, queridos, não é diferente da vida de Jesus. Claro, não estou aqui me comparando a Jesus, mas Jesus ele foi o nosso exemplo. Não é isso? Em tudo, Jesus foi exemplo. Ó, vamos lá. Jesus nasceu, a gente nasceu, cresceu, Jesus ensinou, e eu e você precisamos ensinar. Não é isso? Jesus também fala isso para os seus discípulos, ensinando-as. Não é isso? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também ensinando-as. Porque nós precisamos ensinar aqueles que estão chegando, os novos convertidos, aqueles que têm dúvida, até mesmo aqueles que muitas das vezes querem nos afrontar, né? Com questões relativas à salvação, à palavra, a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, né? As questões ali de soteriologia, de cristologia, pneumatologia, bibliologia, todo esse tipo de coisa. Então nós precisamos entender que o sofrimento faz parte, porque Jesus também sofreu, irmãos. Jesus foi rejeitado? Foi. Você também pode ser, eu também posso ser. Jesus foi rejeitado por aqueles que estavam próximos dele? Sim. Esteve sozinho quando mais precisava, quando mais ele precisava dos seus amigos e o deixaram sozinhos. Isso também aconteceu com você alguma vez? Ah, provavelmente. Provavelmente. Quando você mais precisou, todo mundo, ó, não, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Todo mundo foi pro seu cantinho. Irmãos, a nossa vida é semelhante à vida de Jesus. O sofrimento, ele faz parte. Então, nós não podemos aceitar ensinamentos, né, teologias e ideologias que privam, tiram do servo o sofrimento. Não, porque você não vai sofrer. Ah, não vai sofrer? Não vai sofrer? Mas com base em que você não vai sofrer? Nossa vida é difícil, irmãos. Por mais que o servo de Deus tenha até condições econômicas, né, melhores, tem situações financeiras melhores, mas o sofrimento vai estar ali também. O sofrimento vai estar no pobre, o sofrimento vai estar no pobre que é servo de Deus, no rico que é servo de Deus. Também aquele que não é servo de Deus.
O sol nasce para todos, irmãos, para todos, para todos. E muitas das vezes a gente ouve também isso aqui, é muito importante, é muito importante. E talvez se você tenha feito isso, ou ouviu alguém falar, né, nós precisamos desmontar esse quadro, tá? Às vezes acontece o seguinte, vamos imaginar que você está servindo a Deus na congregação A. Aí por algum motivo, qualquer motivo, porque você não é obrigado a morrer na congregação A, você muda da congregação A para a congregação B. Aí, aquela congregação A ali, mas não, você vai deixar Deus, você vai sair daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A pessoa, ela não está abandonando Jesus, ela só está mudando de placa de igreja, tá? Mas Deus é um só. Não, vê bem, ó, porque você pode ficar doente, né? Porque o seu casamento pode acabar, os seus filhos, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo mais. Então começa um monte de ameaça, um monte de ameaça. Ah, porque aí vamos imaginar que realmente aconteça. Aí vamos imaginar. Aí o que as pessoas vão usar isso como, olha lá, saiu daqui, olha o que aconteceu. Olha, ele saiu daqui da igreja A, e ó, o casamento dele foi por água abaixo. Só que talvez o casamento dele já estava água abaixo lá na congregação A. Só que ele precisava pintar como que ele fosse um cara muito espiritual. Ele precisava colocar uma máscara, ele não podia nem sequer dizer que ele estava com problema no casamento, porque talvez ele poderia ser rechaçado. Talvez ele poderia ter problemas, talvez ele poderia ser afastado ali das suas funções. Então, na verdade, o casamento dele já estava acabado, ele não acabou porque ele saiu. O filho dele talvez não tenha se desviado só porque ele saiu. O filho dele já estava desviado, já tinha saído da presença do Senhor, mas ele estava lá, dentro da congregação lá, apenas de fachada. Então Deus ele vai operar independente da placa da sua igreja, meu irmão. Por quê? Ah, porque saiu aqui da congregação, aqui da igreja tal, ah lá, acabou o casamento. Meu irmão, acaba casamento de crente, de ímpio, de quem é católico, de quem é espírita, de quem quer que seja. Ah, porque ficou doente porque saiu da igreja aqui. Meu irmão, ímpio fica doente, mulher fica doente, homem fica doente, criança fica doente, o católico fica doente, o espírita fica doente, o da Umbanda fica doente, todo mundo fica doente, meu irmão. Então para com esse negócio. Para de achar que aí onde você está é o centro na vontade de Deus. Isso aí é só mais uma placa de igreja. Tá certo? Não, mas aqui eu vivi isso, eu vivi aquilo. Deus ele vai operar independente disso, apesar disso. Tá certo? Deus ele vai operar apesar disso. Se você está aqui, se você está ali, Deus ele vai olhar para o coração. Deus ele vai olhar para o coração. E Deus ele vai operar independente do lugar que você esteja. Então Deus ele opera também em muitos lugares. Ele não operou na vida de Saulo. Saulo ele também era de uma igreja. Não é isso? Ele é a igreja dos fariseus. O Senhor foi lá buscar ele, o salvou. Ele foi convertido. Então, apesar da igreja de Paulo, apesar da denominação dele, apesar do título que ele carregava, Deus foi lá e o salvou, e o buscou, ele entendeu. Então, o sofrimento faz parte, irmão. Claro, nós não vamos viver, podemos viver sofrendo, não, podemos. Eu não posso negar que o sofrimento ele possa acontecer. Realmente, há pessoas que têm vidas muito difíceis. Não é isso? Pessoas que têm filhos, esposa que tem doenças muito complicadas, situações realmente muito difíceis, que exigem muito da pessoa. Nós olhamos para a vida da pessoa, ela sofre, porque é todo dia aquilo ali, todo dia aquela dificuldade, todo dia, todo dia, todo dia. Mas, queridos, o nosso galardão não está aqui. O nosso galardão está no céu. Não é isso? A promessa de Jesus para nós é na eternidade. É a promessa de que ele virá e ele reinará sobre nós com poder e grande glória. Essa é a promessa de Deus. Então o sofrimento ele faz parte. Nós precisamos buscar, segurar no Senhor, segurar nas suas mãos, para que a gente possa suportar esse sofrimento.
Então, entenda isso de uma vez por todas. Cuidado com essa teologia da prosperidade, que só promete coisa boa. Cuidado com essa teologia coach, de que não, porque você tem que virar a chave, porque você tem que mudar aqui seu mindset, para tudo dar certo, tudo tem que dar certo, né? Você tem que prosperar, você tem que bombar no mundo, seu nome tem que ser conhecido entre as nações, você é muito top, você é demais, que você é o centro, você não é o centro de nada, meu irmão. Eu não sou o centro de nada, nós não somos nada diante do Deus forte, todo-poderoso. Carregamos sim a partícula de Deus, temos a nossa importância para Deus, mas Deus nunca nos disse para nos acharmos por isso. Nunca nos disse. Precisamos ser humildes. É isso que a palavra diz. Sejamos humildes. Amém? Então, Jesus, a nossa vida é a cópia de Jesus. Aquilo que Jesus operou, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus agiu, aquilo que Jesus fez, Jesus pregou, né? Jesus muitas das vezes se cansou, chorou. É a nossa vida, pregou, é a nossa vida. É a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos encerrar por aqui. Registre aqui nos comentários qual versículo mais te impactou da leitura de hoje, qual a lição que o Espírito Santo ele abriu o seu entendimento. Compartilhe com a gente aqui nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like aqui, curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe para todo mundo esse vídeo e assim nós possamos ajudar o Plaboc a alcançar cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus. Nosso Deus, te louvamos pela bênção do Senhor nas nossas vidas, pelo teu sustento, pela tua ajuda e pela tua bênção, pela tua vitória, pela tua salvação. Oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, o seu trabalho, o seu ministério, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.